Hoje a gente vai analisar no que consistiu a queda de Adão. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Bamidbar, hoje focando nos parágrafos de 5 a 7 do Zoar, sétimo ano de leitura. No vídeo de ontem a gente falou como Adão tinha ali uma grande estatura por conter toda a árvore da vida em si. E aí depois a gente sabe que ele cai de nível, né? Ele é expulso do Jardim do Éden. E o Zohar explica o que significa esse cair. Bom, ele perde uma parte da estrutura que a gente falou no vídeo de ontem. Ele não tem mais toda a árvore da vida em si. Então a gente falou que ele conseguia, por exemplo, ver tudo, né, na luz. Ele conseguia olhar de uma ponta a outra do mundo. É a linguagem que a tradição usa. E aí ele perde essa capacidade. Então Adão não consegue mais ver passado e futuro. Ele tem a visão que nós hoje, seres humanos, temos. A visão do hoje, do aqui e do agora, né, do presente. E não tem mais essa capacidade de olhar indefinidamente para trás e indefinidamente para frente. Aliás, ele perde então o que a gente chama de visão espiritual. Ele ganha olhos físicos pela primeira vez. Antes o olho dele era espiritual, era uma visão espiritual, e agora passa a ser uma visão materialista das coisas. Esta queda, portanto, é de certo modo uma morte para Adão. É a morte, na verdade, que o próprio Deus queria que Adão evitasse, quando Deus fala para ele, não coma dessa árvore porque você vai morrer. Se você parar para pensar, é um pouco um paradoxo, talvez seja a palavra, porque Adão come dessa árvore e ele não morre, né? Adão vai fazer o que Deus fala para ele não fazer e não acontece o que Deus falou, né? Deus fala assim, ó, se você comer dessa árvore você vai morrer. E a gente vê que Adão não morre. Não no sentido que nós imaginamos a morte. Ele não morre fisicamente, mas ele morre neste sentido que nós estamos discutindo aqui. Ele morre para quem ele era espiritualmente. Ele morre nas capacidades potenciais dele de grandeza, de ter toda a árvore da vida. Como ele perde a árvore da vida, ou seja, ele vai para a morte, ele vai para a árvore da morte. Então ele morre espiritualmente e entra na matéria, entra no mundo físico. Por isso que Deus fala para ele, não coma dessa árvore porque você vai morrer. Então de fato é sim uma morte. E aí essa morte, como eu disse, é a que todos nós seres humanos compartilhamos até hoje. Porque agora nós todos somos matéria, vida no mundo físico, vida material, visão limitada das coisas, tá? Esse é o aspecto de morte que o Gênesis está falando, né? Não necessariamente a morte biológica que nós temos na cabeça. Bom, e a partir dali, ele sai do Jardim do Éden, ele tem essa queda, e nascem os filhos dele, né? Caim, Abel, os dois principais, mas também o terceiro filho dele que muita gente não lembra, ele tem 3 filhos. E Caim e Abel, em especial, vem com 2 polaridades, o Zohar lembra para nós. Um vem num aspecto superior e outro num aspecto inferior. Abel no aspecto superior, Caim num aspecto inferior. E o Zohar vai lembrar que Abel, em especial, no momento que é morto por Caim, assassinado por Caim, mantém esse aspecto elevado dele, mas ele vai reencarnar em Moisés, lá na frente, tá? Para que Moisés possa terminar o trabalho que Abel não pôde terminar por ter sido assassinado. E qual é esse trabalho que vem então dessa raiz de alma, né? A gente chama assim na Kabbalah, que vem de Abel para Moisés. É um trabalho de poder revelar luz no mundo. Então Abel tinha que fazer isso, não conseguiu. Essa alma vem para Moisés. Moisés começa esse trabalho de revelar a luz, ele não termina, e esse trabalho vem compartilhado por todas as almas que são da mesma raiz de Abel. É um trabalho, portanto, de iluminar o nosso mundo, de trazer luz para esse mundo e, de certo modo, a gente diz na Kabbalah, de acelerar a vinda do Messias. Lembrando que o que significa Messias na Kabbalah? Mudar a consciência das pessoas, mudar o modo de pensar das pessoas para que elas se conectem mais com a espiritualidade, com Deus e com a própria luz. Um bom dia a todos e tudo de bom.